Então, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, né, nesta quarta-feira linda de sol. A gente já estava precisando de um solzinho também, né? Então, convido para que nós façamos a nossa oração inicial, nos conectando com a espiritualidade amiga. Então, lembramos do nosso Mestre amoroso, nosso Mestre Jesus, neste momento. E vamos agradecer por tudo que temos recebido. Obrigada, Mestre, pela família que nos acolhe, por esta casa que nos permite estudar, desenvolver as nossas atividades, aprender a conviver uns com os outros e exercitar, Senhor, os ensinamentos do Cristo. Também agradecemos pelo trabalho que exercitamos, pela saúde, o alimento e tantas coisas que no dia a dia não damos a devida importância. Mas neste momento, agradecidos, pedimos o teu amparo para a atividade da noite. Rogamos que tu estejas, Mestre, com todos nós, dispensando a cada um aquilo que necessita para se sentir bem, amparado e fortalecidos. Confiantes na tua ajuda, no teu amparo, abrimos então a atividade da noite. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa imortalidade, né? Que é um atributo da alma. Todos nós que estamos aqui hoje, né? Somos imortais. Não é novidade para nós, né? Muitas vezes a gente assiste algum filme, alguma série, alguma coisa que eles estão precisando, eles querem achar uma fórmula de ser imortais, né? Nós somos imortais. A gente faz esta viagem de ida e volta ao plano espiritual, que é a nossa casa verdadeira, né? E esta viagem aqui pelo plano material, ela é muito breve. Muitas vezes a gente pensa que é longa jornada, né? Pegamos o exemplo do Divaldo, que já passou dos 90 lá, né? Parece que é longa jornada. Enquanto estamos aqui parece longa, mas no contexto da nossa imortalidade é um estalar de dedos, né? É um piscar de olhos, é o momento que nós estamos vivendo. Então é muito legal a gente pensar na gente e no próximo como seres imortais que somos, né? Então, dentro da nossa imortalidade, a gente pergunta, né, através do Kardec, claro, ele faz esta pergunta aos espíritos: qual é a finalidade da nossa encarnação ou reencarnação? Porque estando aqui no plano Terra ou em qualquer outro mundo, né, que nos permita a experiência física, a gente está encarnado, quer dizer, está na carne, né? Desencarnado quando a gente supera a carne, a gente se liberta desse plano, desse corpo. Às vezes a gente se apega tanto ao corpo, né? E deixamos ele aqui, como uma roupa gasta, velha ou desnecessária. O que volta ao plano espiritual é a nossa alma, que a gente precisa embelezar, essa sim. Como que a gente embelezaria a nossa alma? Porque o corpo, às vezes, uma veste melhor, né? Uma coisa que nos senta, um penteado bonito, né? Uma maquiagem. Nossa, uma maquiagem faz muita diferença, né? Mas e a alma, como se embeleza? Então, a gente sabe que a beleza da alma, e a gente já consegue, na nossa inferioridade, a gente já consegue ver a beleza de algumas almas. Aquela alma que irradia, né? Que irradia aquela energia de alegria, ou de acolhimento, ou até de emoção. Contam-se tantos casos, né, de que muitas pessoas já chegarem perto do Chico Xavier, no mesmo ambiente já sentiu a emoção. Vamos pegar a nossa realidade. Quando a gente chega perto de Divaldo, a gente já sente aquela irradiação, aquela energia, né, que dá vontade de ficar ali sentado e não sair mais, né? E assim também temos ambientes que se contagiam com a energia das pessoas. Então, isso é embelezar a alma, quer dizer, a gente fazer aquela reforma nos nossos modos de ser. Quer dizer,
vamos tirando de nós o orgulho, a vaidade excessiva, né? Começando bem interiormente, assim, nossos maus pensamentos, ou pensamentos incoerentes que muitas vezes vêm, né? E a gente dá guarida, né? Muitos pensamentos que não trazem nada de bem para nós, e nós ficamos ali alimentando, né? Até o medo de alguma situação que nunca vai se concretizar. São pensamentos que a gente deve evitar. Né? Os sentimentos, muitas vezes não é possível que nós não sintamos raiva em algum momento, mas que a gente não fique mantendo, né, aquele sentimento negativo. Então, aos poucos, a gente vai fazendo esta reforma interior e vai nos embelezando. Então, já temos aqui a resposta para a pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da reencarnação? Então, cada vez que a gente reencarna, é para o nosso melhoramento, é para o nosso progresso, né? E ainda Kardec diz, dizem os Espíritos para Kardec, sem isso, onde estaria a justiça? Porque se cada alma faz o seu próprio caminho, né, embeleza-se, né, fica leve, fica com energias positivas, se todas as almas não passassem pelo mesmo processo, não seria justo daí, né? E a gente sabe que Deus é justiça. Nesta mesma sequência, na 166, Kardec pergunta: e a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então, no caso, se nós tivéssemos uma única encarnação, como alguns pensam por aí, que a gente nascesse uma única vez, né? Não teria, então, como fazer essa depuração, porque olhando para a nossa vida, dizem que hoje a gente é a melhor performance, né, que nós estamos fazendo, que a gente hoje estamos na nossa melhor encarnação. Se nós olharmos, por exemplo, para nós hoje, a gente fez uma caminhada, mas será que estamos à altura de ser perfeitos? Ainda não, né? Então, cada existência é uma nova oportunidade, né? E esta oportunidade que a gente tem de se melhorar através da encarnação, nem sempre é uma coisa leve, saudável, salutar, que a gente passe aqui, né, numa alegria constante. Olha o que Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Por que será? Porque se nós somos espíritos imortais, então desde que a gente foi criado, lá naquele processo, que não veio ao caso hoje nós esmiuçar, mas que a gente passe pelos reinos da natureza, até chegar a sermos espíritos mesmo, que somos consciência, inteligência, passaram-se muitos milênios, podemos até dizer. Será que a gente só fez coisas boas nesse processo? Nesta encarnação que nós estamos hoje, nós só fazemos coisas boas? Tomamos sempre as decisões certas? Nunca magoamos ninguém? Nunca fizemos nada que veio contra nós próprios? Sabemos que não. Sabemos que a gente está ainda em evolução, a gente está ainda aprendendo a nos conhecer, saber quem eu sou, né? Como eu ajo ou reajo perante tal situação. É comum a gente ouvir pessoas dizer: eu, se for assaltado, nunca vou reagir. E quando acontece, a pessoa reage, em vez de agir, reage, né? Porque a gente ainda não se conhece, a gente não sabe ainda do que a gente é capaz, porque a gente é uma alma, é um espírito antigo, nós não somos bebês. Então, durante esta caminhada, a gente foi criando a nossa personalidade. E a nossa personalidade nem sempre é uma personalidade boazinha, fácil de se levar. Então, até que a gente se conheça realmente, então vai ainda um tempo. A gente precisa parar, se autoanalisar, se conhecer um pouquinho mais e ainda um pouquinho mais, porque nos conhecer profundamente ainda leva tempo, né? Então, o próprio mestre nos alertou que a gente teria aflições, porque fazem parte desse contexto de aprendizado, de experiências. Hoje nós olhamos para esse pessoal que está sofrendo com enchente, né? Se Deus é justo, em algum momento, para eles é um aprendizado, é um recomeço. Claro que da nossa parte, o que se espera? Solidariedade, auxílio,
em todos os aspectos, tanto material quanto espiritual, né? Orar por eles também faz parte da melhoria deles, né? De não deixar que eles se abatam tanto, né? Estender a mão, mas cada um de nós precisa de experiências e a gente está nesse meio. Às vezes as experiências que nós estamos passando, elas não são assim tão chocantes, tão graves, mas são aquelas alfinetadinhas do dia a dia, aquilo que as contrariedades, o desenvolvimento da paciência com o outro, da tolerância, aquele respirar fundo, de saber calar, tolerar, né? Pacientar, enfim, é um trabalho íntimo, não é uma grande catástrofe que nos espera, mas, como diz lá no Evangelho, são aquelas picadas de alfinetes, né? Mas que acabam por ferir. Então, esse é o nosso trabalho, às vezes, nesta encarnação, mas não menos valoroso do que aquele que passa por uma grande catástrofe, né? Então, aqui nos diz Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão: ninguém atravessa os caminhos humanos isento dos sofrimentos. Ninguém. Isso podemos ter certeza. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho e diz, nossa, como é verde, né? Mas todos nós estamos passando por provações de diferentes formas, estamos todos juntos mergulhados nessa atmosfera, né? Então, das injunções defluentes da vida na Terra, planeta de provas e de expiações, por enquanto, porque estamos fazendo esta transição. Quando fazermos a transição, quando ela estiver pronta, né, a transição, talvez tenhamos menos aflições, mas agora, né, ainda passamos por elas. Então, lembrando do Setembro Amarelo, né, que é o mês de valorização da vida, do combate ao suicídio, a gente se pergunta, e se nós não estivermos nada contentes com a nossa vida, achando que não dá mais, que fomos ao limite, podemos pôr fim a ela? O que será que Deus pensa a respeito disso? O que os espíritos trouxeram? Então, Kardec pergunta na questão 944, lá no Livro dos Espíritos: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem com muita convicção: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então, às vezes a gente pensa que está ruim, e se a gente tomar uma atitude deste porte, pode ficar muito pior, né? E aqui, falando em suicídio voluntário, existem dois tipos de suicídio, né? Tem o suicídio voluntário, ou direto, ou intencional, que é aquele que a pessoa planeja, ela até com detalhes, né? Ela planeja aquilo porque ela quer se esvair, né, daquele momento de sofrimento. Então ela vê como ela vai fazer, tem todo aquele planejamento, que pode ser também uma provação que ela está sucumbindo, ou pode ser também o motivo de uma obsessão, de algum inimigo desencarnado, né, que ela se deixou também envolver. E tem o suicídio indireto ou involuntário, que é aquele em que nós abreviamos a vida sem querer, através dos vícios, do nosso comportamento nocivo a nós próprios, né? Muitas vezes a gente vem para ter uma encarnação ali de 90 anos, e às vezes com 60 e pouco, 70 anos nós desencarnamos naturalmente, mas porque nós desenvolvemos lá alguma doença por algum excesso, né? Pode ser alimentação, pode ser a drogadição, pode ser qualquer vício, né, que nos faça mal à saúde física, e também certamente fará a saúde espiritual. Mas então lembremos, que a reencarnação é uma sublime oportunidade de redenção. Se a gente olhar para o próximo, olhar para nós, a gente vai ver, apesar das diferenças muitas vezes econômicas, de raça, de crença, de posição social, sei lá eu do que mais podemos ter diferenças de opiniões, todos nós somos idênticos, iguais. Muitas vezes, se a gente vai conversar com alguém
né? E a gente vai ver que a mesma situação que acontece em nossa casa, em nossa família ou dentro de nós próprios, aquela pessoa está também vivendo. Os casos são muito semelhantes. A gente está mergulhado, como dissemos anteriormente, neste planeta de expiações e provas, com situações muito semelhantes para a gente desenvolver, para a gente superar. Então, que a gente possa valorizar. Por mais difícil que esteja a caminhada, por muitas vezes a gente ficar até sem saber para que lado sair. Respirar fundo. A gente tem ajuda aqui na Casa Espírita. Nós temos o atendimento fraterno, que é uma conversa com alguém que foi instruído para conversar com aquela pessoa que esteja precisando, né? Orientar de acordo com a doutrina espírita. E após esta conversa, né, nós temos as palestras, as exposições, melhor dizendo, né, porque palestrantes são aqueles maiores, né? Nós fazemos exposições. E temos a terapia do passe, da água fluidificada, porque durante a exposição, quando o tema, né, ele nos toca, ele também faz esse trabalho em nós, de nos ajudar a superar. Né? Então, aqui dentro, a gente se autoajuda, ajuda a si próprio e ajuda o outro também. Né? Aqui somos todos irmãos, aqui nós não temos sacerdotes, não temos ninguém que seja perito em espiritismo. Somos estudantes, né? Na terça-feira é o nosso dia de estudo, tem o estudo de quarta, tem o estudo que vai ser também no sábado é só a irradiação. Nós não podemos perder nunca o estudo. É o fio que nos conduz. O estudo é o que nos liberta das nossas dúvidas, das nossas ressalvas, né, em questões a nós próprios, aos outros. Nos traz luz no caminho, né? O estudo é tudo para nós. Então, estudar dentro de uma casa espírita é trocar ideias, é tirar dúvidas, é aprender juntos. Então, sempre, antes de nós tomar qualquer atitude que ela possa vir sendo desfavorável para a nossa encarnação, para a nossa vida, busquemos ajuda. Mas, se nós não estamos passando por isso, mas tem alguém, tem um vizinho, tem um companheiro de trabalho, alguém que nós sabemos que possa estar depressivo, que possa estar de mal com a vida, prestemos atenção nessa pessoa. Porque hoje a gente sabe que a depressão ela tem muitas nuances, né? Às vezes é uma doença que não é identificado pelo médico, é dor, a pessoa sofre, não sabe o que é. É a depressão. Então tem muitas formas de depressão hoje, que às vezes a pessoa não demonstra aquela tristeza que se espera, né? Mas ela está descontente consigo mesma. Então, para que a gente possa ser útil também, porque aqui nós estamos nesse plano para nos ajudar. Eu não posso crescer sozinho, tem que levar alguém, tem que levar quanto mais pessoas comigo, melhor. Né? Crescermos juntos, essa é a proposta de Jesus. Então, aqui no capítulo 5 do Evangelho, o item 14, Kardec nos diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Porque muitas vezes também, né? O que é esta loucura? Antigamente os loucos eram muito classificados, né? Hoje a loucura, ela nos deixa em dúvida, né? Mas é aquele que não acerta, que não tem o juízo no lugar, que faz coisas erradas. A loucura, na verdade, hoje, ela modificou também, né, a sua maneira de se expressar. Muitas vezes é uma obsessão grave que ali está, né? Outras vezes realmente é alguma coisa que nós temos físico. Então, se nós estamos aqui para nos ajudar, lembrando que a vida não termina aqui, que a nossa vida prossegue mais intensa, mais iluminada, com mais consciência, requer que nós nos acalmemos, né? Que nos resignemos. Tem aflições que nós não podemos vencer ainda, né? Então, entreguemos nas mãos de Deus. O item 16 desse mesmo capítulo diz: a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas,
são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. O que seria essa frouxidão moral? É quando a gente desiste, que dá aquele desânimo perante a vida, né? Que nada mais faz sentido, que nem aquilo que a gente aprendeu, as verdades, e as coisas que Jesus nos disse, nada nos motiva. Então tomemos cuidado com isso. Se a gente olhar só a parte material da vida, a gente vai ver que tem pessoas, materialmente falando, tem menos, tem gente que tem mais, né? E se a gente olha só o lado material, a gente vai ficar desanimado, né? Eu trabalho tanto e não consigo, né? Olha, eu não tenho o corpo que eu queria, eu não posso fazer as viagens que eu gostaria. E isso vai dando aquele desânimo, né? Aquela falta de vontade de viver. Então, quando a gente tem um olhar no futuro, sabendo que nós não morremos, que esta vida é só uma passagem, que a gente está na família, no trabalho, convivendo com as pessoas que são necessárias para o nosso melhoramento, que são aquelas que nós precisamos de ajuste, a gente vai ficando mais tranquilo. Aqui ainda dizia que quando a gente está nesta frouxidão moral aqui, que a gente deveria visitar um hospital, visitar pessoas doentes nos seus lares, pessoas necessitadas, pegando agora o pessoal da enchente. E quando a gente tem uma atividade voluntária, quando a gente se dispõe a ajudar o outro, de boa vontade, que a gente enxerga para fora de nós o quanto ainda existe de necessidade a ser sanada, de consolações a ser levadas, a gente sai desse egocentrismo, desse egoísmo que a gente está vivendo e a gente começa, inclusive, a ver mais sentido na vida. Aquele famoso vazio existencial vai dando tchau para nós, porque nós percebemos que a verdadeira felicidade, que o contentamento real é aquele de nós fazermos o bem ao próximo. É aquela alegria íntima, aquela satisfação que não tem a ver com nada material. Então, Chico mesmo contava, né, que ele ia visitar os pobres, que uma vez ele estava desanimado por problemas, né, e Emmanuel disse para ele, vamos visitar tal bairro lá, né, e ele foi, ficou o dia todo lá no meio das pessoas, voltou para casa feliz, nem se lembrava por que ele estava triste. Então é isto, né, que a gente precisa fazer. Então o Espiritismo, ele sem pretensão de ser superior a qualquer outra religião, mas ele nos fala que jamais devemos abreviar a nossa vida e nos traz os esclarecimentos necessários. Lá no item 17 diz assim, o Espiritismo nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Então nós temos vários livros, vários relatos, começando lá com O Céu e o Inferno, que faz parte das obras básicas, né? Que Kardec nos deixou, então, primeiro o livro dos Espíritos, né? Depois vem depois o Evangelho, não me lembro mais a ordem, mas tem o livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e a Gênese e depois as obras póstumas, né? Então tem os relatos dos desencarnados. E esses desencarnados, então, tem um capítulozinho lá, espíritos felizes, né, espíritos suicidas, e eles contam como foi a passagem para o plano espiritual. Então, muitas vezes, querendo se livrar daquele pesadelo que estava vivendo aqui na Terra, dobrou-se o sofrimento. Porque além daquilo que afligia, porque o espírito suicida, para castigo, né, entre aspas, porque Deus não castiga, mas para aprendizado, ele fica muito consciente daquilo que levou ele ao suicídio. E ainda soma-se a isso todo o sofrimento. Por exemplo, dependendo do gênero do suicídio, ele fica revivendo e vivendo de novo, e vivendo. Quanto a Ivone do Amaral Pereira, que ela se jogou de um precipício, né, dentro de um rio. Então ela ficava naquele tormento, caindo, sempre se afogando, caindo, sempre se afogando. Então, durante anos, isso não é para assustar, tá? É a realidade. Então, nós temos no livro No Céu e Inferno, conta esses relatos. Temos também
que é um livro que nós talvez tenhamos ali para vender ou para empréstimo, Memórias de um Suicida, que é da Ivone do Amaral Pereira, que conta através do espírito Camilo, que nada mais é do que o Camilo Castelo Branco, que era um escritor português, né, que ele estava muito bem, ele é escritor, né, vivia disso, de repente ele ficou cego, era uma provação e ele se suicidou. Então ele conta a história dele e de mais alguns. Tem também um livrinho, Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro. Não é um livrinho porque ele traz muitas informações. O Martírio dos Suicidas também, que é um livro bastante conhecido, do Almerindo Martins de Castro. E eu também trago aqui, que nas minhas pesquisas eu encontrei um folhetinho, na verdade é um livreto que eles dizem da FEB. Muito, muito rico também, porque ele faz um apanhado de vários escritores que falaram sobre o suicídio. Um livrinho de 57 páginas, bem curtinho, que é Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Dá até para baixar da internet. Então, conta relatos verídicos, né, de pessoas que passaram por este momento e dizem para nós jamais cometermos este ato, qualquer que seja a situação, né? Então, o espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Por que diz aqui que quanto mais infeliz nós formos, mais perto estaremos da felicidade futura? Não que todos nós tenhamos que sofrer absurdamente, mas todo sofrimento que ele se faz grande, pesado, ele é sinônimo de uma etapa que nós estamos vencendo. Então, quando a gente vence aquela etapa com resignação, certamente, né, o que nos espera vai ser mais alegria e felicidade realmente, né? Então ele continua ainda no capítulo 5, que se engana, então, a pessoa se engana ao pensar que ao se matar irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Tudo isso está, então, no capítulo 5 do Evangelho. Muitas mães, a gente vê relatos, né, perderam filho, ficaram tão desesperadas que acabaram de se matar também. Querem se reunir ao filho. Grande engano. Mais longe vão ficar, né, porque essa insubordinação, né, a algo já planejado, talvez, antes de encarnar, que teria essa experiência com o filho que tinha que voltar antes, né, por motivos do crescimento dele, do crescimento desta mãe. Então a gente não foi resignado. Então, aquela experiência negativa promove que a mãe fique vivendo suas próprias experiências de resgate daquele ato, muitas vezes muitos séculos longe do encontro com aquele filho. Lembrando ainda, tens ouvido frequentemente que Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Então, seja qualquer a dificuldade, que a gente não esqueça disso, que tudo que nós estamos provando hoje é porque nós temos condições de superar. E daí, aproveitando o livro que eu falei, o livreto que eles dizem, para encerrar, então, ele diz o seguinte: prevenção contra o suicídio. Quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade
daqueles corações que te usufruem a convivência, ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram. E embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causaria com a violência praticada contra ti mesmo. Isso está então no livrinho Pronto Socorro, está no capítulo 30, mas neste livro aqui, Suicídio Não, encontra-se na página 45. Que tem esse aspecto, né? A gente falou do suicídio, o que faz de mal para aquele que comete o ato. Mas se nós formos aprofundar um pouquinho o pensamento, como fica a família daquele que se suicidou? Como fica a mãe, os irmãos? Como é que fica essa família? Né? Porque este ato que a gente comete contra nós próprios, neste momento que nós tomamos a atitude de querer resolver, causando mais mal o nosso problema, nós pensamos egoisticamente. A gente só pensa em si. E como ficariam destroçadas, é claro, né? As famílias que perdem o ente querido desta forma. Divaldo conta que quando a irmã dele, a Nair, se suicidou, ela era casada, jovem, casada há pouco, né? E ela teve um desgosto lá com o esposo. E ela tirou a própria vida. Ela tomou um veneno, não sei se foi de rato, de formiga, enfim, ela se suicidou dessa forma. Então a mãe dele não sabia ler. E foi mandado um telegrama, né? Quando chegou o telegrama em casa, quem abriu, quem sabia ler, que estava em casa, era o Divaldo. Ele abriu e ele tinha 13 anos. E ele teve a maturidade de ir contando aos poucos para a mãe dele, né? Mãe, a Nair está muito mal, né? Mas o que foi se ela estava bem? Mãe, a Nair, né? Ele foi contando a história até que ele disse que ela tinha desencarnado. E daí a mãe disse, mas como assim? Daí ele contou que ela tinha se suicidado. A mãe de Divaldo, segundo ele, nunca mais sorriu. E olha que ela viveu não sei quantos anos a mais, mas muitos anos porque ela desencarnou bem depois disso, né? Então deve ser um choque assim tão grande, tão grave o abalo para a família, né, que é difícil realmente de se restabelecer. Então se a gente muitas vezes, né, só pensa na gente, que pensemos também no outro, né? Isso que a gente deve levar para aquele que a gente percebe que está precisando destes conselhos, destes ensinamentos, esclarecimentos, né? Nesse livreto aqui, Suicídio Não, né, Em Defesa da Vida, Suicídio Não, tem vários relatos de pessoas que cometeram suicídio. E nos esclarecem assim, muito claro que não é uma regra, né? Cada um sofre sempre, né? De uma forma ou de outra. Então, para nós encerrar, esse assunto que ele não é agradável, mas que ele precisa ser falado, né? Porque temos que tirar o tabu dessas questões, porque acontece muito, né? E acontece não só, digamos, com jovens, né? Acontecem com adultos, com idosos, inclusive com crianças. Então a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa falar desses assuntos, a gente precisa ter consciência disso, saber como lidar, como conduzir. A gente sempre precisa aprender a valorizar a vida, né? Se a gente olhar nós como espíritas, quanto é trabalhoso, difícil mesmo uma encarnação. A gente sabe que muitas vezes espera muito tempo para poder renascer, porque não é renascer assim, né? A gente precisa estar com as pessoas certas, para os aprimoramentos, né? Para o pagamento das dívidas, para os acertos de contas, para aprender a amar, perdoar, né? Conviver. Então que a gente valorize a vida realmente, né? Cada momento, seja bom, seja ruim, levando todos os momentos ruins como verdadeiros aprendizados. Quando a gente tira um aprendizado de uma situação, a gente começa a encarar aquela situação, por mais negativa que ela seja, de outra forma. Então, aqui umas frasezinhas do Chico, né? E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. E ainda aquela frasezinha que a gente conhece muito bem, né? Tudo passa.
Tudo passa mesmo, né? Às vezes a gente deita com um problema e acorda com ele já resolvido, né? Então confiemos. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. E lembre-se sempre, na tristeza ou na felicidade, que isso também passa. São para nós não esquecer. Então convido a todos para nós fazer a nossa oração. Mais uma vez agradecendo a tudo que recebemos neste momento, e sabemos a espiritualidade amiga estar conosco, já nos envolvendo nessa atmosfera de paz, que possamos voltar aos nossos lares melhorados, mais felizes, e que através do passe, Senhor, que hora vai nos ser ministrado, que possamos aurir todas as energias necessárias ao nosso equilíbrio e refazimento. Agradecemos por tudo, que assim seja.